forte que Glória a Deus. queria passar a palavra para o evangelista Genilson. Ele está trazendo uma porção da palavra para nós neste momento. Uma breve palavra. Amém. Glória a Deus. Está tranquilo, está bem. Não, Tranquilo na palavra. Todos estão bem. Eu quero já agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele nos deu de estar na casa dessa família. E agradecer a vocês também por nos permitir, como o Felipe já agradeceu, mas também eu não posso deixar de estender os meus agradecimentos. Nós também. Que Deus abençoe. Agradecer você também. E Deus irá. Porta aí, né? E essa iniciativa aqui de trazer um grupo de jovens para poder estar louvando e adorando a Deus e trazendo a palavra de Deus para as suas vidas, Deus irá honrar cada um de vocês por isso. Parece que é um ato simples, um ato normal, de algumas pessoas virem visitar, orar e compartilhar. Nós estamos compartilhando com vocês algo de bom e vocês compartilhando o seu lar conosco. Então parece ser um ato simples, mas Deus não olha somente o que estereótica por fora. Deus vê a intenção do seu coração. E a intenção de cada um que está aqui não é somente estarmos aqui reunidos para conversarmos sobre assunto, não. A principal intenção nossa aqui, o propósito é adorar e servir a Deus. E dizer que só Ele é o Senhor das nossas vidas. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida, o nosso momento, o nosso melhor de nós para Deus, Deus dá o melhor dele para nós. Amém. Então, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e ficamos despreocupados da circunstância, não importa se a nossa, qual é a nossa circunstância, o que é que nos arrodeia e o que é que nós necessitamos. Não importa se é pouco, se é muito, se é possível ou se é impossível aos olhos humanos. Mas quando nós entregamos tudo de nós para Deus, Deus não vai medir esforço, nem vai condicionar a bênção que Ele tem para vocês. Porque a Bíblia fala que Deus não nos deu, Deus não nos abençoou limitadamente, Ele abençoou nós ilimitadamente. Então, nós podemos crer e entender que Deus irá servir. Porque também podemos ver como José, ele mesmo estando naquela situação, preso, passou anos e anos sofrendo como escravo, preso em masmorra. E ele nunca deixou de se devolver do seu lugar. E ele continuou sendo servo de Deus até o fim. E no final da história, antes de José morrer, José não foi uma pessoa que nasceu sofrendo, viveu sofrendo e morreu sofrendo, não. Ele nasceu numa situação difícil, viveu sofrendo. Mas o final de José, vemos com que ele dominou a situação da época. Ele cresceu e no final da vida dele, na época que a vida da época dos judeus, mas mais ou menos pela idade dos 30, 33 anos, que era a flor da idade daquela época. Era a idade cuja qual o homem vivia, iniciava a vida para poder curtir a vida, que eu já tinha terminado os estudos e iria viver mais intensamente a vida. Foi aonde José foi mais realizado e foi honrado por Deus. Então vemos que nós aprendemos e vemos que com José, Deus foi fiel com ele, mas primeiro José foi fiel com ele também. E Jó também, Jó ele mesmo, numa situação difícil, como estava também, mas podemos ver e entender que Jó não era uma pessoa que nasceu sofrendo, viveu sofrendo e morreu sofrendo. Ele nasceu numa situação boa e privilegiada, mas depois, por circunstância, Deus colocou ele numa circunstância para prová-lo. E Jó continuou sendo fiel. E vemos que Deus não ficou provando Jó toda a vida, não. Vemos que na fidelidade de Jó, ele alcançou tudo aquilo que ele precisava em dobro. Ele não somente aquilo que ele precisava, mas tudo aquilo que ele já tinha em dobro. Então podemos crer, entender e ter fé que o que Deus tem para nós não é pouco. E os momentos que nós passamos na presença de Deus, servir a Deus, e aquilo que nós deixamos nas nossas vidas seculares para servir a Deus, nós não iremos perder, porque também a palavra de Deus diz assim, que não há um que não tenha deixado o seu pai, a sua mãe, os seus afazeres, que não será retribuído 100 vezes mais aquilo que ele deixou por amor a mim. Então, Jesus, ele
tem muito para nos dar. Mas não é por isso que nós servimos a Deus. Não é por aquilo que Ele tem para nos dar. É para aquilo que Ele é para nós. Mesmo se Deus não nos der nada e nós continuar vivendo uma vida aparentemente cheia de necessidade, nós iremos servir a Deus, porque sem Deus para nada nós prestamos. Amém? Amém. Eu só vou deixar aqui um texto bíblico rápido, não estarei pregando a palavra e nem estarei tomando muito tempo, porque ainda queremos ouvir o pastor Tiago trazendo a palavra de Deus. Eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Isaías, capítulo 43. Isso é um uniforme na minha vida. Eu comecei, sabe? Peraí. De leite aqui, eu falar. Dá licença, deixa eu pegar aqui, senão você vai me atrapalhar um pouquinho aqui. Essa Bíblia tá bem. Ela tá no... Vou ler do versículo 10 em diante. Ok. É isso, né? 43, né? 43 É. 11 melhor. Ok. Capítulo 11 do versículo 43 diz assim: Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a. Fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há de passar e livrar das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Amém. Amém? Só deixar esse versículo para esta família, para esta casa, que não há outro Deus senão o Deus que nós servimos. E agindo Ele, ninguém impedirá. É nesse Deus que a gente cremos, é nesse Deus que nós servimos, é nesse Deus que nós adoramos. Eu quero deixar esta palavra de estímulo para com que vocês venham continuar servindo a Deus com fidelidade. E nunca deixar os caminhos do Senhor. E sempre buscar no Senhor todas as necessidades para as suas vidas. Eu quero também falar que Deus, o que Deus tem para cada um de vocês não é pouco. Desde o momento em que eu entrei nessa casa, eu percebi um ambiente que Deus já para sobre essa casa. Eu percebi que Deus tem uma obra muito grande na vida de cada um de vocês. E que o propósito que Deus tem para cada um que aqui está, especificamente vocês, essa família que aqui está nessa casa, é grande. Então, que vocês venham a continuar sendo fiel, porque agindo Deus ninguém pode impedir. Então vamos